Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodolfo Fernandes de Matemática para mais uma videoaula. E o tema de hoje é conjuntos de uma função representada através de diagramas de flecha. Um tema super legal, super tranquilo da gente fazer, tá bom pessoal? Mas não se esqueça de uma coisa, vai lá na nossa página do YouTube, nosso canal, curte, compartilha, se inscreva, divulgue o nosso canal aí para todos os amigos, todos os colegas que gostam de matemática, ou que queiram aprender um pouquinho mais, saber um pouquinho mais. Façam isso, pessoal. Divulguem, porque matemática é vida, matemática é tudo. Vamos à aula? Pessoal, e o tema da aula de hoje é conjuntos de uma função matemática, ok? E aí a gente tem que lembrar o seguinte, na matemática, a palavra função significa o quê? Uma situação em que você tem duas grandezas matemáticas, onde uma varia em função da outra. Olha lá, você tem duas grandezas matemáticas, onde uma grandeza varia em função da outra. E aí a gente pode citar alguns exemplos do nosso cotidiano, né? Qual é o preço que você paga quando você faz uma viagem de táxi? O preço que você paga é um preço fixo, ó, o preço é uma grandeza. E ele varia de acordo com o quê? Com o valor fixo mais a distância percorrida. A distância é outra grandeza matemática. Então, para você pagar um táxi, ele calcula como? Esse preço, essa quantidade que você vai pagar, vai variar de acordo com a distância percorrida. Olha lá, uma grandeza depende de outra. Outro exemplo, você vai numa sorveteria e você compra vários picolés. Quanto que você paga? O valor que você vai pagar é uma grandeza matemática. E esse valor, ele vai variar, ou seja, ele vai variar em função da quantidade de sorvetes. Duas grandezas. O valor que você vai pagar depende da quantidade dos sorvetes que você vai consumir. Então, quando você tem duas grandezas matemáticas e uma vive em função da outra, nós temos uma função. Lembrando que grandeza matemática é tudo aquilo que a gente consegue quantificar, medir, dimensionar, ok? Então, por exemplo, 3 quilos de tomate, 1,5 metro de comprimento, tudo que a gente consegue contar, quantificar, é uma grandeza matemática, beleza? Então, agora a gente vai dar entrada aí no tema principal, porque função a gente já sabe o que é, agora a gente vai aprender a construir conjuntos de uma função, beleza, pessoal? Segura aí! Bem, pessoal, então nós temos aqui uma função v é igual a 2 vezes x. Observe essa função. De onde que eu tirei essa função? Eu vou contar uma pequena história para vocês. Outro dia eu fui numa sorveteria que só vendia picolé de palito, tá bom? E eu vi, quando eu fui pagar o que eu tinha consumido lá com a minha família, eu vi que lá no caixa registradora, onde o pessoal cobra, tinha essa expressãozinha matemática aqui, ó, v igual a 2 vezes x. Eu fiquei curioso, né? Perguntei para a moça que estava cobrando lá, moça, o que é essa expressãozinha matemática? Ela falou para mim, olha, Rodolfo, essa expressão matemática é o que eu uso para saber quanto que eu vou cobrar do cliente. O v é o valor que eu vou cobrar. Eu falei, beleza. E esse 2? Ele falou, 2 é o valor que você paga por picolé. O picolé custa R$2. E o x é a quantidade de picolés. Eu falei, que legal! Então o valor do picolé varia em função da quantidade, não é isso? O valor que eu vou pagar vai variar em função da quantidade de picolés. Por isso que o nome é função. O valor que eu vou pagar vai variar, ele varia de acordo com a quantidade de picolés que eu consumir. E o R$2 é o preço do picolé. Por exemplo, se eu consumir 3 picolés, quanto que vai ser o valor que eu vou pagar? 2 vezes 3, o valor que eu vou pagar é 6. Se eu consumir 4 picolés, qual é o valor que eu vou pagar? 2 vezes 4, 8. Que legal! Eu falei, nossa, então você está trabalhando com uma expressão matemática que representa uma função.
onde você tem duas grandezas. O valor que eu pago é uma grandeza e a quantidade de picolés consumidos é outra grandeza. Lembra? Ó, função são duas grandezas, uma variando em função da outra. Muito legal, né? Então eu posso escrever isso aqui, ó, essa função também, pessoal, de uma outra maneira. Eu estou falando que o valor varia em função de quem? X. Então eu posso escrever essa função dessa maneira aqui, ó, e vocês vão encontrar muito essa situação matemática. No lugar do valor, que é uma grandeza, eu vou falar o seguinte, que essa grandeza varia em função de quem? Do X. Tá certo? E essa sentença aqui continua. 2 vezes X. Quem é f de x? O valor. Tá bom? É só substituir o valor dizendo que ele varia em função de x. Essas duas sentenças matemáticas são idênticas. Você pode encontrar das duas maneiras. Tá bom? Mas qual é a ideia de hoje? Construir conjuntos que representem o valor que você paga e a quantidade de sorvetes que você consome. Tudo bem? Então, aí eu observei o seguinte também nessa sorveteria, que ela tinha duas gavetas. Numa gaveta eu perguntei, o que você põe nessa gaveta? Nessa gaveta é a quantidade de sorvetes que cada família consome. Falei, mentira. Falou, eu vendo lá, por exemplo, se você chega aqui e pede 4 picolés, eu te dou uma fichinha de 4 picolés, né? Eu te dou os picolés e coloco aqui nessa gaveta. 4 picolés. E na outra gaveta? Na outra gaveta é o valor que você vai pagar. Então ela tinha duas gavetas. Uma gaveta que ela colocava a quantidade de picolés que ela vendeu e a outra gaveta o valor que o cliente pagou. Nossa, que legal! Então eu vou representar essas gavetinhas aqui, ó, prestem atenção, na forma de um círculo oval, tá bom? As duas gavetinhas, parecendo um ovo. Nessa primeira gaveta, eu vou colocar a quantidade de picolés. E nessa segunda gaveta, ela colocava o valor que você pagava. Tudo bem? Então imagina que ela vendeu um picolé. Então ela vinha aqui, ó, colocava a quantidade do picolé. Tudo bem? E aí ela cobrava, né? Usando essa função. Tudo bem? F de x, tá? F, ó, vamos resolver. Qual o valor de x que ela deu aqui, a quantidade de picolés? 1. Aí ela resolve. 2 vezes, qual o valor de x? 1. Portanto, f valendo 1, ou seja, a função, quando a quantidade é 1, dá quantos? 2. Então, a quantidade de sorvetes é 1, ó, é o x aqui, ó. E quando você consome um sorvete, resolvendo dá quantos reais? 2. Então, na primeira gaveta ela coloca a quantidade de sorvetes, na segunda gaveta o quanto que ela cobrou por esse sorvete. Agora vamos supor que uma família chegou e consumiu 2 sorvetes. Tá certo? Então ela colocou a quantidade aqui, ó, 2. E aí nessa outra gaveta ela coloca o valor que ela cobrou. E aí ela usava a função, ó. Aqui foi quando era 1, agora quando são 2 sorvetes. A função quando o sorvete é 2. Usa a mesma expressão. 2 reais vezes 2 sorvetes. Portanto, F2 é igual a quantos? 4. Então, o que ela cobrou quando o consumidor pediu 2 sorvetes? Ela cobrou 4 reais. De novo, ó. Aqui é a quantidade de sorvetes que ela coloca. E nessa gavetinha ela coloca o que ela te cobrou. Ah, e se uma família pede 3 sorvetes? Olha que interessante. Tá bom, ela vai usar a mesma tabelinha. Lembra da tabelinha? O valor varia em função de quem? De x. E qual é a quantidade de x agora? 3. Aí ela pega a formulazinha, 2 reais, que multiplica 3 sorvetes. Portanto, o valor, quando a quantidade é 3 picolés, é quantos? 2 vezes 3? 6. E por último, vamos supor que uma família chegou lá e consumiu, vamos lá, 6 sorvetes. Vou pular aqui, ó, grandão. 6. Fácil, né? Ela pega a mesma função. O valor vai ser o quê?
para quando for 6 sorvetes. Lembra que o x é sempre a quantidade. Usa a fórmula. R$2 vezes 6 sorvetes. Portanto, quando for 6 sorvetes, ela vai pagar quantos? R$12. Olha lá. E o que nós estamos estudando mesmo? Conjuntos de uma função. Então, esses dois círculos aqui, ó, são chamados de diagramas, né? E aqui eu falo que é o conjunto A e o conjunto B. Olha lá, já estou escrevendo o conjunto. É isso que significa conjunto. São os elementos que a quantidade de sorvete adota e o valor que você vai pagar. E eles são separados por gavetas diferentes. A quantidade de sorvetes eu coloco na gaveta A. O valor que eu vou pagar eu coloco na gaveta B. Então, eu tenho aqui, para a função de x igual a 2x, qual é o conjunto? No A, 1, 2, 3, 6. E no B, 2, 4, 6, 12. E como é que eu achei os valores? O A foi dado. E como é que eu achei os valores de B? Eu pegava a função, substituía o valor de x dado aqui, ó. X é igual a quantos? 1. Portanto, 2x é 2 vezes, qual é o valor de x? 1. Deu quantos? 2. E quando o x foi 2, eu substituí. 2 vezes 2, 4. E quando o x foi 3, eu substituí. 2 vezes 3, 6. E quando o x foi 6, eu substituí. 2 vezes 6, 12. Olha lá. Então, eu construí aqui dois conjuntos da função para o valor do picolé é igual a 2 vezes a quantidade de picolé. Tudo bem? Conjunto A e conjunto B. Esses dois conjuntos são os conjuntos da função f de x igual 2 de x. Muito legal, muito fácil, né? Vamos fazer um outro exemplo que vai facilitar mais ainda. Segura aí um pouquinho. Muito bem, pessoal. Então, retomando aí, conjuntos de uma função. Eu tenho aqui uma função e estou querendo construir os dois conjuntos dessa função. Então, presta atenção. Sempre que eu tenho uma função, eu vou ter dois conjuntos. O conjunto que representa os elementos de x e o conjunto que representa os elementos da expressão matemática aqui depois da igualdade. Tudo bem? Os elementos são sempre em números. Então, o que eu quero aqui? Fazer os dois conjuntos. E eu vou fazer na forma de diagrama. Lembra? Eu tenho aqueles dois círculos. Num círculo eu vou colocar o valor de x. No segundo círculo eu vou colocar o cálculo dessa expressão. E depois eu vou fazer as flechinhas ligando os valores, os números referentes, né? Que se refere um ao outro, tá bom? Então olha que interessante. A função de x é dada por essa expressão, 2x mais 1. E eu já dei os valores de x. Quais são os valores de x? Aqui os elementos. Então eu já dei o primeiro conjunto. Já vou fazer aqui o conjunto A. Vou desenhar aqui esse diagrama e vou chamar de conjunto A. E já vou colocar aqui os valores. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Olha lá, já representei o conjunto x nesse diagrama A. Agora falta representar o conjunto B. E o conjunto B eu coloco nesse diagrama. Só que para eu colocar os elementos de B, eu tenho que calcular a função usando os valores que ele me deu. Então vamos lá? Lembrando, ó, esse aqui é o valor de x, tá bom? Então eu pego a função aqui, ó, e vou copiar. Função para quando x é igual a quantos? Menos 2. Coloco menos 2 aqui no lugar do x. É igual. Agora eu vou resolver essa expressão matemática. No lugar do x eu coloco quem? Menos 2. Então vai ficar 2 que multiplica menos 2 mais 1. E aí eu resolvo, tá bom? Quanto que é 2 vezes menos 2? Menos 4 mais 1. E aqui dá quantos? Devo 4, tenho 1. Pago, fico devendo 3. Então, olha lá. Quando o valor de x é igual a menos 2, qual vai ser a função? Menos 3. Tá certo? Tudo bem? Agora eu vou usar no lugar do x, que número? Menos 1. Então, olha lá. Função para quando x for menos 1. Eu sempre pego
essa função aqui, ó. Só estou substituindo no lugar do x, ó. Lembra? Aqui é o x, os elementos de x. Aí eu substituo. 2 que multiplica x. Quem é x? Menos 1. Certo? Mais 1. Continuo. Aí eu continuo aqui embaixo. Igual. 2 vezes menos 1. Menos 2. Continuo. Mais 1. E quanto que é menos 2 mais 1? Menos 1. Ou seja, quando x vale menos 1, qual é o valor da função de x? Menos 1. Tá certo? Agora, e quando x for igual a 0? Então, vai lá. Pego a função. X é igual a 0. No lugar de x eu coloco 0. 2 vezes x, 0. Mais 1. Fica igual aqui, eu já vou fazer direto. Quanto que é 2 vezes 0? 0 mais 1, 1. Então, olha lá os resultados. Eu vou até circular os resultados aqui, tá bom? Quando x é igual a 0, qual é o resultado do cálculo dessa expressão numérica? 1. Tá certo? Eu vou colocar setinhas aqui. Sabe como é que se chama esse diagrama aqui, pessoal? Diagrama de flechas. Então, sempre que cair uma função e o exercício pede para você, ó, construa o diagrama de flechas, é isso aqui que você vai fazer. Você vai fazer 2 círculos aqui, nomeá-los por A e B. No primeiro círculo, sempre o valor de x. E no segundo círculo, sempre o valor do resultado que você calculou a expressão, né, matemática, substituindo o valor de x dado. Agora, e quando x for igual a 1? Fácil, né? F, ó, lembra, x é igual a 1. Estou pegando o valor de x aqui, ó, 1. Igual, 2 vezes x é 1, mais 1. Já vamos fazer direto. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Olha! Então, quando x é igual a 1, a função de x vale quantos? 3. E assim por diante, né, pessoal? Agora eu vou fazer de maneira rápida, 2. Portanto, 2 vezes 2, mais 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Portanto, quando x é 2, a função vale 5. Função é esse resultado aqui, tá bom? E quando o x vale 3? 2 vezes x é 3, mais 1. É só pegar a formulazinha e substituir. Igual, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Portanto, quando x valer 3, a função de x vale quantos? 7. Acabei de construir aqui os dois conjuntos A e B da função, onde A é quem? A é o valor de quem? X. E o B é quem? O cálculo dessa conta que representa o f de x, ó. O A é o x. Tá aqui, ó, x. E o B é o f de x, é o resultado dessa conta. Muito fácil. E esses dois conjuntos representados dessa maneira se chama diagramas de seta. Portanto, nós fizemos 2 exercícios sobre os conjuntos de uma função, como representar e como achar os elementos. Muito fácil, muito tranquilo, não é? Segura aí que a gente vai agora para os exercícios, ok? Não se esqueçam, conjuntos de uma função é sempre representado por diagrama, e o diagrama é chamado diagrama de flechas. E são sempre 2 conjuntos, onde cada elemento do conjunto A vai ter um elemento no conjunto B. Muito bem, pessoal. Agora é importante a gente lembrar vocês que todos os elementos que compõem o conjunto A e B de uma função, ele tem nomes, tá bom? Eles têm nomes. Tudo bem? E os nomes são isso aqui, ó, domínio, contradomínio e imagem. E é isso que a gente vai ver agora. Quais são os elementos que são chamados de domínio? Ou seja, quais são os números que são chamados de domínio? Todos os números que estão no conjunto A. Todos os números que estão no conjunto A são chamados de domínio, que eu vou chamar de letra D. Então, quais são os elementos que representam o domínio, aqui nesse caso desses 2 conjuntos? O 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Olha que interessante. Então, todos os elementos que estão no conjunto A, que é o primeiro conjunto, são chamados de domínio. Tá.
E o contradomínio? CD de contradomínio. São todos os elementos que estão no conjunto B, no conjunto oposto. E quais são os elementos? Começar de ordem crescente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E por último, nós temos a imagem. Quais são os números que são chamados de imagem? São os números que estão em B e que correspondem aos números que estão em A. Então olha aqui a setinha, ó. O 1 vai para o 2. Eu que estou fazendo essa seta aqui. Imagina que essa é a função. Lembra? Eu tinha uma função, peguei o valor do 1, substituí, calculei e deu quantos? 2. Peguei o valor do x, que era 2, substituí na função, resolvi, deu 3. Peguei o valor de x, coloquei 3, resolvi, deu 4. Peguei o valor de x, era 4, coloquei na função, resolvi, deu 5. E assim por diante. Esses números aqui, ó, 2, 3, 4, 5 e 6, são chamados de imagem da função. 2, 3, 4, 5 e 6. Ou seja, a imagem são os números que estão no conjunto B e eles são resultados da função desses valores de x aqui. Tudo bem? Que estão no conjunto A. Muito tranquilo, né? Então, domínio, todos os elementos de A. Contradomínio, todos os elementos de B. Imagem, os elementos de B, ou seja, os números de B, tá certo? Que resultam em função dos elementos de A. E eles são ligados pela flechinha. Muito fácil, né? Isso é domínio, contradomínio e imagem. É importante a gente saber esse nome, lembrar o que eles representam, porque muitos exercícios solicitam isso aqui da gente. Tá bom? Beleza? Agora sim, vamos pegar a apostila, vamos fazer exercícios, vamos praticar, porque é só assim que a gente aprende matemática. E não se esqueça, pessoal, matemática é vida, matemática é tudo. Um abraço a todos e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!